Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que o Neto e companhia e as outras mídias falaram a respeito desse empate polêmico aí do time do Palmeiras contra o time do Corinthians dentro da casa dos caras, hein? Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. Tem bastante opinião aí. O Godoy totalmente imparcial, discutindo aí com o Neto, né? Sendo aí que o Neto optava por não pênalti. O Godoy foi lá que é ex-árbitro, tá? O Godoy tem sim formação de arbitragem e marcaria o pênalti. E tá aí, vamos dar uma olhadinha em tudo, né, que aconteceu aí no programa Os Donos da Bola. Mas e aí, ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, porque a gente tem certeza que tem sim palmeirenses em todo o mundo. Então, agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Legal, mas o jogo de ontem, o que você viu do jogo de ontem, o que você pode falar? E também você pode falar em relação aí ao aniversário do Corinthians, que tá tudo certo, Souza. Parabenizar o Corinthians pelos 115 anos, né? E sobre o jogo de ontem, craque, com tudo isso que você pontuou sobre o Corinthians, né? Sobre o próprio Memphis, sobre as coisas que aconteceu, assistiu o jogo. É justo que o jeito que ele jogou? Fala a verdade. A gente jogou bola, velho. O Godoy foi um dos maiores árbitros do mundo. Leal hoje virou um baita documentarista. Cara, só ver o cara jogando bola ontem. Num clássico como aquele, o cara andando em campo, irmão. Era pra ter saído. Pô, era pra ter tirado ele no intervalo. Era pra ter tirado ele ontem, somente durante o jogo, o segundo tempo, deveria ter tirado. A gente entende que é um jogador que chama atenção, que há uma preocupação do Palmeiras, mas com tudo isso que você falou, Memphis sem jogar nada, sem os dois laterais titulares, sem Carrijo, sem José Martínez. Sem José Martínez, sem Yuri Alberto, a incompetência do Palmeiras é absurda. Ah, jogou bem, mas todo jogo é a mesma conversa. A mesma conversa de sempre. Joga bem e não consegue fazer gol com o time todo desmontado do Corinthians. E o Palmeiras todo completo. E outra coisa que tem que levar em consideração, o Palmeiras joga segunda-feira. Segunda-feira. Não é o que tanto o Abel pede? Tempo para poder trabalhar, Parabéns, descanso para poder fazer o time jogar. O time jogou segunda-feira, o Corinthians jogou quarta. O Palmeiras não consegue ganhar do Corinthians. Não consegue ganhar. Ah, tem volume de jogo, mas assim, eu estava falando pro Ricardinho, a única bola que se pode dizer que o Palmeiras chutou no gol foi uma defesa do Hugo Souza no segundo tempo, Uma chute de direita. Não estava impedido, chutou de direita e ele fez uma grande defesa. Ele fez uma grande o Maurício com a perna direita. Então, com tudo isso, você tem que transformar todos essas qualidades que o Palmeiras tem em gol. Então, mas aí você tem que dar moral pro Dorival Júnior, que mesmo com todos os problemas que tem, ele consegue, de uma certa maneira, fazer esse time sair... E faz tempo, né? Faz tempo isso já, né? Faz tempo. Que não é só com o Corinthians. O Dorival já eliminou o Palmeiras, esse Palmeiras aí muito forte, com o São Paulo. Então o Dorival sabe jogar contra ah, não, mas entrou com 3 zagueiros, 2 volantes, não interessa. Cada um tem seu esquema de jogo. O que você tem que fazer quando você tem tempo, é o que você pede, é fazer o seu time jogar. E parar de estar olhando para os outros e prestar atenção no Palmeiras, que não tem jogado nada. A crítica ao Palmeiras é essa. Jogo grande, jogo que tem que vencer, que tem que assumir a liderança, que era um jogo que tirava os pontos, não consegue ganhar. Não consegue ganhar do Corinthians com um time todo desconfigurado. Então tem que ser criticado mesmo. A gente tem um lance legal para mostrar pro Godoy em relação... Porque aí agora dá para perceber que parece que foi peso, mas a imagem que tem é que o Flávio Lopes chuta a panturrilha do Charles. E aí o pênalti foi dado no segundo lance, não no primeiro. E não foi pênalti. Pelo menos pra mim, eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram o lance? Eu vi o lance. Foi pênalti pra você? A primeira imagem eu achei que foi, mas depois a imagem por trás... Ele chuta a panturrilha do Charles. O que derruba ele não é o toque. Tá aí, ó. Não é o toque Quer ver lá? Ele chutou a panturrilha. Para aí, Sidão, pra mim. Pode devagarzinho, ó. Olha o pé do Charles. Onde tá o Charles? Perna esquerda, direita, nada. Ele não toca, não encosta. E quem chuta a panturrilha é o Flávio Lopes. Parou aí na hora que chuta. Para pra mim. Parou aí. Volta um pouquinho só. Só um pouquinho pra mim. Só mais um pouco. Aí, parou. Mais um pouquinho, vai pra frente. Aí, parou. Aí tá a falta. Godoy, o que você viu? Que ontem eu não vi essa imagem ontem. Eu só vi essa imagem hoje. Qual a ideia sua em relação a esse lance? E pode passar o lance do jeito que o Godoy quer ver. Eu volto já pra você, Léo.
Boa tarde, craque Neto, Léo, Souza, boa tarde para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Aproveitar para parabenizar ao aniversariante, o Corinthians, e também ao Tanabi. Tanabi conquistou o título da série segunda divisão, mas é a Bzinha ou a quinta divisão do futebol paulista. Depois de 69 anos, uma conquista. Parabéns, muito no Tanabi, que virou um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Edilson. Sim. Edilson saiu do Tanabi e foi pro Guarani. Aí a história é interessante. Agora ele vai pra Fazenda. A história interessante desse episódio que você lembrou aí, porque o Cabinho, o grande Cabinho, centroavante, com muito sucesso na Bahia, que também jogou na Bahia, no México e no América de Rio Preto. Tá vendendo chopp Tanabi, é isso? Por isso você tá falando Tanabi? Não, levou uma Kombi para lá cheia de jogadores, craque Neto, e o Edilson estava no meio. Em relação a essa imagem que esse ângulo de visão aqui, dá essa impressão aí do chute na perna, o Flaco chutando a perna do jogador Charles. Mas se você tiver uma imagem de frente, vai mostrar que ele faz a alavanca e toca na parte próxima ao joelho, ali na lateral da perna do jogador do Palmeiras. Flaco e aí, Lopes. do Flaco, ele toca, o Charles toca na perna, um pouquinho para baixo do joelho, na lateral ali, e por isso há esse contato físico, colocando a perna. Pra você foi pênalti? Para mim foi pênalti nesse. Ele apita esse lance, mas para mim já tinha sido pênalti antes no Vitor Roque. Vitor Roque, nesse aí. Aí é que teria que ser marcado o primeiro pênalti. Então ele teve duas oportunidades para marcar o pênalti, porque o Ramalho está segurando pela cintura, impossibilitando o deslocamento do Vitor Roque de jogar. E aí derruba o Vitor Roque, inclusive. Ali, pênalti. E aí, na sequência, ele teve a oportunidade. Aí, pênalti no Vitor Roque. E aí, esse lance de frente que você vai ver que ele faz a alavanca e provoca o contato. Imagem sobreposta, é claro, a gente não tem a precisão, mas o contato é ali abaixo do joelho, na lateral da perna do jogador do Palmeiras, do Flaco Lopes. Léo, em relação ao jogo do Corinthians, depois a imagem, a gente vai voltando, né? Vamos postando os gols aí. O que você viu do jogo? Qual a ideia sua? E aí, pessoal, vocês concordam com o que o Godoy falou? Vocês concordam nitidamente? Eu, na minha opinião, eu sou mais pelo lado do Godoy do que pelo Neto. Lógico, o Godoy é imparcial. O Neto, sabe, a gente sabe para quem ele torce. Mas já que o Godoy, que realmente foi árbitro, falou que foi pênalti, então, na minha opinião, foi pênalti sim. E o Palmeiras foi prejudicado mais uma vez. Que tá arrebentando nos comentários, filho. Craque, uma boa tarde para você, para o Souza, para o Godoy, para todo mundo ligado no Donos da Bola. Primeiramente, parabéns ao Corinthians. Para mim, pênalti bem marcado pela arbitragem, pênalti no Flaco Lopes. Acho que... O primeiro ou o segundo para você? Para mim, o segundo pênalti. O Vitor Roque, para mim, nada. Depois, na sequência, pênalti no Flaco Lopes. Quanto ao jogo, acho que o Corinthians sofreu muito no primeiro tempo e acho que o Dorival comete um erro na primeira etapa. Acho que ele já deveria ter entrado com os 3 zagueiros por uma questão bem simples. O Palmeiras joga com 2 centroavantes, Vitor Roque e Flaco. Para que você tivesse uma sobra, 3 zagueiros do Corinthians para 2 atacantes do Palmeiras, se o Dorival tivesse entrado dessa forma, acho que o Corinthians teria sofrido menos. Não é por acaso que o Palmeiras cria as suas principais oportunidades logo no primeiro tempo. Quantas chances os dois tiveram no jogo? Flaco Lopes e o Vitor Roque. O Vitor Roque tem uma finalização que o Hugo, por exemplo, defende logo no início do primeiro tempo. Então, e o Flaco Lopes? E o Flaco Lopes, o Flaco não teve nenhuma grande chance no jogo mesmo. Mas o Vitor Roque explorava muito o espaço que tinha entre o André Ramalho e o Charles. De novo, para mim, ele foi o melhor jogador do Palmeiras, o Vitor Roque. Foi. Há um bom tempo já. E ele fez, em todos os clássicos em Itaquera nesse ano, ele foi bem. Ele foi bem no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Todos os jogos que ele tá jogando, Léo, ele é o melhor jogador do Palmeiras para mim. Ele é mesmo. O menino está em crescimento. E custou caro, mas tem se provado um jogador em evolução. E acho que ele ganha muito a partir do momento em que o Flaco começa a jogar com ele também. Eles dividem bastante essa função. Que, por sinal, o Abel Ferreira demorou para entender isso. Que, por sinal, se tivesse entendido isso, talvez na Copa do Brasil a situação seria diferente. E ele não enxergou isso. Quem enxergou foi o Dorival Júnior, que arrebentou com ele taticamente. Exato. Depois do jogo com o Ceará, que é o primeiro jogo no segundo tempo, em que ele coloca os dois para jogar junto, o Palmeiras parece outra equipe. É outra equipe. Qual a ideia sua? Para você foi pênalti, Souza? Para mim não foi pênalti, não. Para mim não foi nada. Nenhum dos dois lances, para mim, foi pênalti. E também não foi pênalti pro Sport e também não foi pênalti pro Vasco. Pra mim. Depois eu vou mostrar pro Godoy ver aí. Eu vou mostrar pra você, Godoy. E aí? Pra mim, são lances normais de jogo. A arbitragem hoje em dia eu acho que tem que ter mais indício de pênalti. Se você não tem a câmera por trás ali, eu até
no primeiro lance ali que o Charles tenta tirar, e outra coisa, né? E eu esqueci de pontuar ainda o Charles lateral direito ainda, e o Palmeiras não consegue ganhar o jogo, uma incompetência assim gigantesca da parte do... Mas pra Então, mim não só foi que tem uma pênalti. coisa da arbitragem, viu, Godoy? Eu gosto do árbitro que vai lá e dá o pênalti e acabou, meu irmão. Sim. Eu gosto disso. Assume. Ele assume uma responsabilidade que hoje, ultimamente, você espera o VAR no lance daquele ali. Toma decisão. Tomou Depois decisão. corrige ou mas mantém. eu gosto de árbitro que tem esse tipo de atitude. Souza. Tem personalidade, o único lance pra mim do erro dele foi esse lance daí. O resto ele apitou o jogo normal, aquele negócio de clássico, ele vai picando o jogo. E quando ele dá o pênalti, ele começa a compensar pro outro lado também, né? Quando você não tem convicção daquilo que você está marcando. Mas achei um jogo do Palmeiras, como de sempre, muito volume de jogo, mas pouca criação, pouco chute, o Hugo pouco trabalhou. O Hugo trabalhou a mesma chance que o Palmeiras... Se você pensar em relação ao Hugo, o Palmeiras teve volume de jogo, teve. Palmeiras teve. Palmeiras jogou mais? Jogou. Não tenho dúvida disso, e acho que é assim que a banda toca. Mas o que o Hugo fez a não ser o chute do Maurício? Qual foi o grande lance que o Palmeiras teve sem ser o chute do Maurício no contra-ataque? E tem uma boa saída do gol também, um lance com o Vitor Roque, que ele... Não, mas isso tudo bem, filho, mas isso é de jogo, ele vai lá e pau, a bola ainda sai depois. Mas desculpa. Eu acho que a grande dificuldade do Corinthians, e principalmente desse Palmeiras é que o Palmeiras joga com 2 centroavantes, como o Léo falou, mas eles não jogam fixo na frente. Então ele sempre deixa um espaço, né? Um espaço para ser atacado. Isso traz uma dificuldade para a defesa do Corinthians, né? Mas, hein? Sem José Martínez, sem Carrijo, sem Alberto e jogando com 10, porque o Corinthians jogou com 10. Porque o que o Memphis fez ontem, se fosse eu na época que eu jogava, se fosse o Marcelinho Carioca, se fosse o Sócrates, pau. No outro dia os caras estavam arregaçando a gente. Eu acho que foi com 9, né? Esse Charles também... Não, mas pelo menos ele correu, Souza. Pelo menos ele tentou fazer aquilo que era programado, ele foi numa posição que não era dele, já é criticado como volante. E também, eu queria saber qual a cigana que falou que o Charles... O André Cury, né? O André Cury. Vou falar uma coisa pra você. Você é um monstro, hein, velho? O Palmeiras briga com o Flamengo pra você? Não. Pra você, Léo? Pra mim, briga. Pro título? Pra mim, briga. Nos Flamengo dois? e Palmeiras brigam pelo Nos título. dois? Pra mim, o Cruzeiro não briga, mas Palmeiras e Flamengo... Pra mim, o Cruzeiro briga, do que eu tô vendo, o Cruzeiro briga mais que o Palmeiras, nesse sentido agora do que eu tô vendo. Pra você, Godoy? Os 3 são candidatos ao título, sim. E crescendo aí o Botafogo. Eu não sei se vai estar, né? Verdade. Não sou cigana, mas eu acredito que a disputa vai ser bem acirrada até o fim. E agora, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Vamos ver aí tudo que o pessoal da ESPN falou a respeito dessa partida, desses lances, a respeito de toda essa polêmica aí que tirou os 3 pontos aí do time do Verdão, né? Tirou 2 pontos do time do Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Do Memphis e do Vitor Roque. O Vitor Roque fez um gol, 3 finalizações para cada um, só que o Vitor Roque chutou 3, né, no gol, de fato no alvo. 3 grandes chances criadas para o palmeirense, olha só, ações na área rival. 2 de um lado, 12 do outro. Só 2. A gente ouve, então, palmeirenses e corintianos aqui no Sport Center. Exato. Não é o problema do Vinícius Nicoletti, nem é o problema do Palmeiras. O problema do Palmeiras é que, de novo, né, Vinícius? O Palmeiras tem até uma atuação melhor que o Corinthians, só que, de novo, fica sem vencer o rival, Vinícius. É isso aí, Bruno. Um abraço pra você, pros companheiros, fãs de esportes. Se o Corinthians saiu com o sentimento de vitória no empate em casa, o Palmeiras saiu do derby com esse sentimento de derrota na Neoquímica Arena. Veja só a situação do Palmeiras. Isso porque o time teve o domínio do jogo, comandou as ações no ataque, teve quase o dobro de finalização em relação ao Corinthians, 19 contra 9, mas mais uma vez pecou na eficiência, como destacou o técnico Abel Ferreira, falando também dessa sensação de derrota. Inclusive o Vitor Roque reforçou isso na zona mista. O Palmeiras agora tem 3 dias de folga, se apresenta na quinta-feira, começa a treinar pensando aí na sequência do Campeonato Brasileiro e com uma grande novidade, com o Andréas Pereira, que está desembarcando no Brasil na noite dessa segunda-feira. Ele está sendo esperado na academia de futebol já na terça para fazer exames complementares, também conhecer a academia de futebol e começa a treinar a partir de quinta-feira com o elenco para a próxima partida do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Então uma grande novidade será
a 5ª contratação do Palmeiras nessa janela de transferência e a 13ª nesse ano. 16 jogadores saíram e 13 chegaram em 2023. Então, Andréas Pereira chegando nesta segunda-feira no Brasil e na quinta-feira começa a se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro. Bruno. Alguns dias de folga então, mas o Andréas está chegando e tem essa questão toda desses pontos perdidos, é assim, Mário? O Abel avaliou dessa maneira, entendeu que o Palmeiras deixou 2 pontos na Neoquímica Arena. Ele tem razão? Ele tem razão, Bruno. Ele tem razão, não só pelas estatísticas, né, que Nicolete traz pra gente, postos de bola, finalizações. É claro que a expectativa de finalizações no alvo, ela fica baixa, né, porque o Palmeiras produz e ainda assim não consegue vencer. O gol que faz é um gol de pênalti, não é nem um gol de bola rolando. Mas me incomoda quando o Palmeiras, ele sente o aperto do adversário e aí é só cruzamentos, né. O Palmeiras tem uma média de 14 cruzamentos, mais ou menos, por partida no Campeonato Brasileiro. Ontem foram 27. Então, assim, me incomoda muito quando o Palmeiras, ele se sente nessa pressão de não conseguir furar o bloqueio do adversário, e aí é só cruzamento e não conseguiu furar a defesa do Corinthians. Até porque no segundo tempo, quando saiu principalmente o Felipe Anderson, aí o time perde muito ali da criação também, Jailson. Então, o time do Palmeiras estava funcionando muito bem, principalmente pelo lado esquerdo, né? O lado esquerdo ali com o Charles improvisado, o lado direito do Corinthians com o Charles improvisado, com o Bidon, o André Ramalho estava com muita dificuldade de marcar ali o lado esquerdo do Palmeiras. O Vitor Roque estava caindo por ali, estava conseguindo, enfim, fazer a maioria das jogadas pelo lado esquerdo, o Felipe Anderson também muito bem, só que esbarrava assim na defesa e não conseguiu assim. O volume de jogo que o Palmeiras teve, na minha opinião, não se traduziu em chances claras de gol, porque o Palmeiras dominou o jogo, essa que é a realidade. O Palmeiras ficou mais com a bola, o Palmeiras tinha a tendência de criar mais oportunidades pelo volume de jogo. No primeiro tempo, né? Até deu a impressão, né? Só que aí o Corinthians, assim, na parte ofensiva dependia exclusivamente, a gente tá falando de um garoto. Cara, o Guinegão. O Guinegão, na parte da ofensiva, era o mais perigoso da equipe do Corinthians, né, na minha opinião. Tinha o Memphis ali baixando um pouco com garro para tentar fazer a organização, mas o Guinegão era o cara da disposição, o cara que corria nas bolas em profundidade. E assim, era o cara mais perigoso, mas de resto era mais o jogo do Palmeiras. E o Palmeiras não conseguiu criar tanto assim. Foi essa daí do Maurício, que o Maurício errou. Para mim, o Maurício já, na hora que ele leva pro lado direito, leva para a perna mais fraca, e aí deu a oportunidade, eu não lembro agora quem estava chegando na cobertura, mas o Hugo Souza já deu o passo para o lado, porque já imaginou que ele fosse tentar o chute cruzado e conseguiu fazer uma boa defesa. Mas tirando essa daí do Maurício, eu não lembro de uma outra oportunidade tão clara assim. Talvez aquela no primeiro tempo do Vitor Roque, que o Hugo sai muito bem, mas no depois, segundo tempo no segundo tempo, mesmo com o domínio completo da bola, o Corinthians baixando em linha de 5 depois da mudança do Dorival, colocando o Tchoca no lugar do Ranieri, baixando mesmo as linhas, e nem assim o Palmeiras conseguiu criar tanto. Do lado do Corinthians, muitos desfalques, mas mesmo assim ele consegue então segurar o rival. Alguns questionamentos sobre a partida do Memphis, Mari. Você achou que ele foi abaixo do que já fez em derby, por exemplo? Ainda dá pra colocar na conta do ritmo, né? A situação do Memphis. Tá voltando agora, ficou muito tempo parado, mas se isso não mudar daqui pra frente, alguns jogos, principalmente depois de data FIFA, que é o período de descanso ali, né, sem partidas, mas para recondicionar fisicamente, é um ponto de atenção, porque o Memphis já vinha tendo um desempenho abaixo quando o coletivo precisa muito dele. Ele a gente já sabe, né, um cara que não vai voltar tanto, assim como o Garro, precisa de uma equipe que faça as compensações, mas precisa de um pouco mais de Memphis, sim, para pressionar a saída do adversário, para tentar, de fato, ganhar um pouco mais essa primeira bola do Corinthians. Então, acho que, por enquanto, dá para colocar na conta do condicionamento físico. E nos 2 últimos jogos, vocês tinham destacado os laterais, contra o Atlético Paranaense e contra o Vasco, os 2 que desfalcaram o time. Aí não tem ataque, né? Os 2 fora, porque aí foi o Ranieri pelo lado esquerdo e o Charles improvisado pelo lado direito. Assim, o Charles, ele até tentou ali entregar o máximo que ele poderia entregar pelo lado direito. O Ranieri, ele chegou pouco ali de fundo. Diferente do Bidu. O Bidu geralmente vai mais. O Ranieri segurou um pouco, tentou ali um pouco mais de construção por dentro, mas não foi muito eficiente. E só pegando o gancho do Memphis, tem a jogada logo no início do jogo, que o Palmeiras pressiona a saída de bola do Corinthians, o Breno Bidon consegue fazer uma boa saída ali com o Garro, e aí em 3, 4 toques na bola, o Corinthians tinha oportunidade, porque o Guinegão tava marcando a linha sozinho. O Memphis foi dominar a bola. Isso.
O Memphis, na hora que ele foi dominar a bola, ele não deu tapa de primeira no Guinegão, a jogada praticamente Morreu já nele. terminou. Claro. Morreu nele. Acho que ali também fica um reflexo do Memphis ali, essa falta de ritmo também. Ô Mari, rapidinho, o Abel foi questionado em ter feito só 2 substituições. Ele colocou o Facundo e o Sousa, e não ter feito outras, né? Você concorda com ele? Se a gente olha o banco de Poderia reservas, ter feito algo se a gente diferente? olha o banco de reservas do Palmeiras, de fato ali 99% do meio para trás, né, as opções pro Abel. Mas talvez o Alan, que se apresentou muito bem no Mundial e depois quase não foi tão utilizado assim pelo Abel, eu acho que faltava um pouquinho dessa personalidade no jogo do Palmeiras ontem. Teve também bastante treta aí no jogo aberto, né? O Chico Garcia, que estudou a arbitragem, tava lá, soltou o verbo, falou muitas verdades, aonde, né, teve aquela discussão com o Ronaldo e muito mais. Vamos dar uma olhadinha em tudo que o Chico Garcia falou. E ele falou que teve um dos lances, sim, que o Palmeiras foi prejudicado. Vamos dar uma olhadinha em tudo que ele falou. Gente, pra mim não tem polêmica nesse lance. Nas 12 faltas e incorreções lá, você tem, nas 10 da regra 12, você tem calçar o adversário. O Charles tenta chegar na bola e calça o Flávio Lopes. Atrasado. Pra mim não tem polêmica nesse lance, de verdade, é pênalti. É falta. Ô, Chico, E é isso, agora, cara mas coerente. calçou? Cara coerente. Onde calçou? Você não tá conseguindo Onde foi o toque? Gente, Meu Deus, dá um óculos pra ele, doutor. Presta o seu O óculos, toque não por foi na favor, perna? doutor. Você conhece o oftalmo? Conhece o Não, o engraçado é que vocês... O engraçado é que Pelo quando amor de o Deus. Corinthians, vocês estão vendo o calço. Vocês viram o campo, quanto o Corinthians... Agora, quando é pro time de vocês, nem encostou. Porque nesse caso, ele procura com o pé lá. Olha só, gente. Futebol vai ter que usar, futebol vai ter que usar a luva cirúrgica, porque se encostar contamina. Eu acho que futebol, o Como é que pênalti é, Marco? vou usar a luva cirúrgica no pé, porque se encostar contamina. Mas aí tem um futebol movimento, é né, contato. doutor? Ali Tem um movimento do se Charles, não é jogando, só um não teve a contato, menor tem um intenção de fazer o mas a pênalti. intenção é falta. Não teve Tudo intenção. bem, mas é falta. Vem cá, a linha de analisar também, nós estamos analisando todos os Tá, quesitos. mas olha só, e se ele não tivesse intenção, mas acertasse o adversário? Mas não Mas no é. caso aí ele se joga, aí olha pro juiz, o Vitor Roque se jogou, Ele caiu o juiz falou, quis. esse dá, ele falou não, aí o outro se jogou, falou esse aqui, ele falou esse aqui. Mas quando a gente olha a intensidade na jogada, a gente também olha a postura do adversário. Olha o corpo do Charles, a posição que ele está. O Charles ele não faz aquele movimento brusco. pra fazer a falta. A gente tem que olhar isso daí. Ele também. atrapalhou-se, sim. O Ela Edu pegou ele. Dracena levantou uma coisa que passou batido aqui, que pra você, Edu, poderia ser marcado pênalti em qualquer um dos dois lances. Qualquer um dos dois. Se o Gustavo Aí segurou. eu já discordo porque o Gustavo Henrique pega na bola. Não, Eles ele estão se segurando em agarrando, cima, o Chico. E aí ele dá Segurando, não, tá jogando o corpo em cima dele. Você foi zagueiro. Ó, Chico, olha lá depois. Você foi zagueiro, você foi zagueiro, você tá cansado de... Olha o braço dele lá, olha o braço Deixa eu te dele lá. falar, você cansado de que ser isso, favorecido Cicinho? pelo juiz dessa pelo amor de que Deus, você Cicinho. agarrava o cara e o juiz dava falta. Eu era um jogador O atacante tava te técnico. agarrando. Eu nunca fiz pênalti. Eu nunca fiz pênalti, não. Nunca fez. Eu gosto dessas coisas. Agora, vamos ao gol corintiano, que pra muitos estaria impedido. E foi validado pela arbitragem. Edu, comece você. Impedido, e tá impedido claramente, Renato. Se você pegar aí, ó, o lance aí, quando a gente pegou na imagem, pegou sim. E aí, contra o Corinthians, quando foi lá na Copa do Brasil, se levantou lá, impedimento. Agora que é aí contra o Corinthians, não, é gol. Então, pra mim, impedido. Olha, só por isso? Sim. Pô, não tem o que falar. Você quer se manifestar Tá impedido, mais? tá impedido. Eu adoro isso aí. Vai ter que dar 10 pênaltis, tá impedido. 15 impedimentos pra ganhar do Corinthians. Tá impedido e Aí é outra. o seguinte, eu estava na linha, eu levantei a mão e falei assim, ó, pode seguir, porque nossa. tá na mesma linha. E O quando que está... acontece com o Palmeiras quando enfrenta o Corinthians? Alguma coisa muda. Isso é fato, não é? Até o cheiro, né? Até o cheiro. Isso. Muda tudo. Ulisses, pra você, gol legal ou não? Gol legal, o Gomes dava condição, né? No lance, foi traçada a linha, a gente viu. E eu tô bem nesse lado aí desse gol. Pra mim, gol legal do time do Corinthians. Gol do Piquerez, né? Marco Aurélio Cunha, alguma coisa a acrescentar? Não, gol legal. Se tem a linha, fez o VAR e não tá impedido, não sou eu que vou discutir. Olha! O problema é o cara que tá lá comandando o VAR. Coloca um pouquinho pra cá, um Rafael pouquinho pra lá. Trace, é isso? Isso é um problema mesmo. Não, os caras começam a Coloca linha um no pouquinho bico pra da grande cá, área e termina espera o no- negocinho, tá impedido. É o Ó, traço. Só pra Agora gente o traço tirar aquela acertou, prova Ronaldo. dos 9. Everton, pra você tudo certo? Gol legal? Alguma coisa a Então, ser Renata, dita? o problema é a linha do trace, né? É o trace. Né? Esse trace me deixou um tanto quanto em dúvida, mas tudo bem, não vou lutar contra a ciência e os dados. Ai, a ciência só atrapalha a minha vida, né? E aí, Chico?
Eu sou um cara da ciência. É isso, esse é um problema. Vamos ser um pouco mais do mundo, Edu, da emoção. Vou soltar a sua mão, Edu. Né? A gente estava junto ali, Chico, mas vou soltar a sua mão. Porque eu já vi lances mais duvidosos em que até a gente falava que, o problema é que a linha traçada, quando a gente olha na imagem, não parece. Nesse caso, para mim, também não teve polêmica. Para mim é gol legal. Então, por enquanto, estamos no 1-1, tudo ok, beleza. Agora, tem um lance que não foi marcado pela arbitragem. Para muitos, uma penalidade cometida por André Ramalho, o mosqueteiro da Fiel. E eu começo com o Marco Aurélio Cunha. Nossa imagem, já vou avisando, ela é muito distante, é a que temos, mas ontem na transmissão deu para ver imagens mais próximas, não é? Então, é agora a análise. Vocês teriam marcado mão dele e dado pênalti nesse lance? E aí, Marco? Não marcaria porque não tem auto-pênalti. Você não pode provocar o pênalti sem querer. E ali é uma mão casual que não tem a menor finalidade de falar que é pênalti. De lance normal. Eu não Que coisa estranha que está acontecendo no Jogo Aberto há alguns dias. Eu não posso falar nada. Eu só observo e me calo. Ulisses, e você? Acompanha o relator Marco Aurélio? Acompanho o Marcos. Eu até achei no momento do lance que houve desvio na cabeça dele. Ele tenta cabecear a bola e, obviamente, ele está com o braço. É um movimento até natural. É que é o seguinte, a arbitragem brasileira tem feito tanta besteira em relação a esse tipo de lance que, obviamente, que põe um ponto de interrogação na cabeça do torcedor. Mas a regra diz, claro, ele tenta o movimento, toca na cabeça dele ainda, e o movimento do braço é natural, não tem o que fazer ali, não está com o braço esticado, aberto. Ele está subindo para cabecear a bola. Para mim, não foi pênalti. Quem discorda? Quem marcaria essa penalidade aqui no programa? Alguém por aqui? Raimundo Nonato. Imagina. Raimundo Nonato. Renata, se a gente tá falando que marcou pênalti pro Flamengo e Grêmio, que também o cara tava perto, tava correndo... Aí você vai discutir o critério. Olha só, Chico, ele estava correndo. E aí bateu na mão. Ok, pênalti. E pra mim, eu também acho que foi pênalti. O cara arranca o cotovelo. Doutor, eu acho que aí tem mais gente aqui que daria o pênalti, sabe quem? Hoje tem que ser assim, ué. Vou só chutar, gente. Imagina. Ele está livre, está lá fora. Capelanes! Aí vem. Ai, eu adoro, como eu gosto do jogo aberto. Eu vou baixar um decreto com o governo federal para que a gente tenha jogo aberto sábado e domingo. A gente tem que trabalhar todos os dias, porque eu adoro detectar a incoerência dos meus amiguinhos. Quer dizer, o Sir Ulisses Costa, ele fala, não, veja bem, olha só, vai Corinthians, movimento natural e tal, tem que pôr o braço. Mas no meio da semana passada, o movimento do Viveiros não foi natural? Ora bolas, ele toma trombada, cai, apoia o braço no chão de movimento natural e sai o gol do Atlético. Então, pra mim, o jogador ele tem que subir pra se proteger. Só que ele perde o tempo de bola, abre a asa e aqui, ó, e eu entendo o doutor também. O doutor não é que ele é corintiano, ele tá com birra do Palmeiras, que até agora ele não se conforma com o pênalti em cima do Vitor Roque cometido pelo Arboleda, que eliminou o São Paulo do Paulistão. Então, pênalti, mas no estádio corintiano eles não marcam. Pênalti! Então agora vamos diretamente para Chico Garcia. Francisco, a dúvida está no ar. Pênalti ou não nesse lance do André Ramalho? Ô Edu, você subia pra cabecear assim, Edu? Não. E eu também fiquei com a impressão do Ulisses de que raspa na cabeça dele. Então ele tenta o cabeceio e a bola vai no braço dele, que está ao lado do corpo, quando ele sobe pro cabeceio. Considera um movimento natural, ou seja, não pênalti. Eu tô olhando pra câmera errada, né? Desculpa, gente. Não pênalti. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Verdão acabou, né, que empatando. Na minha opinião, é que nem o Edu, né? Empate eu nem comemoro, principalmente dentro da casa dos caras. Empate eu nem comemoro, né? O Verdão merecia demais sair com a vitória. O Verdão amassou, gente. Amassou. Pode procurar aí nas estatísticas. Pode botar aí Palmeiras. Vocês vão lá, clicar no símbolo do Palmeiras. Vocês vão ver as estatísticas, né? Onde até a posse de bola o Palmeiras amassou. Foi 58%, né? Chutes ao gol. Chutes ao gol foram 7 chutes do Verdão contra um deles, né? Chutes na direção do gol foi 19 para o Palmeiras contra 9 deles. Então o Palmeiras amassou. Teve 10 escanteios para o time do Palmeiras contra 3. Né? Você vê as estatísticas, o Palmeiras só jogou o Palmeiras nessa partida. Os caras deram um chute ao gol. Um chute ao gol. Na direção do gol mesmo, o Everton fez uma defesa. Né? Foi um chute no gol. Interessante isso. Mas infelizmente é isso. É futebol, essas coisas acontecem. Né? Nem sempre o melhor sai vencedor. E isso é nítido nos últimos dias aí, nesses últimos derbys. A gente sabe que o Palmeiras é muito melhor, mas infelizmente não tem conseguido
a vitória, né? Os caras têm, por sorte, né? Dessa vez, mais uma vez, mostrou que, por sorte, os caras conseguiram um empate aí contra o time do Verdão. O Palmeiras que abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo e sofreu o gol de empate, um gol contra aos 26. Então, né? E os caras bateram demais nos jogadores do Palmeiras. Bateram. Os caras estavam socando a porrada aí nos jogadores do Palmeiras, mas o juiz não expulsou ninguém do time deles. Mas é isso. Né? Futebol é assim. Agora a vida que segue. Lembrando, o Verdão tem 2 jogos a menos. Né? Os caras fecharam aí a 22ª rodada e o Verdão só tem 20 rodadas. Né? Então vamos continuar, buscar rumo a essa liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras sim tem grandes chances de ser líder, ganhar o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, eu acredito. Se vocês acreditam também, chegou até o final, comenta aqui embaixo. Eu acredito, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!